Que bebê? Eu perguntei. Parada na porta da minha própria casa com meu filho recém-nascido dormindo contra o meu peito, enquanto meu marido me olhava como se eu tivesse perdido o juízo. Atrás dele estavam a mãe dele, o chefe dele e a mulher com quem ele realmente tinha se encontrado naquela manhã. O bebê que você me mandou chamar um carro às 2 da manhã, esse bebê. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Essa cena veio depois. Uma semana antes, às 2:03 da manhã, eu estava descalça no corredor escuro do lado de fora do nosso quarto em Barueri, com líquido morno escorrendo pelas minhas pernas e uma contração tão forte que me dobrou na cintura. Por um segundo, eu só fiquei ali, uma mão apoiada na parede tentando respirar. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido baixo do ar-condicionado e o tic-tac do relógio da cozinha no final do corredor. Morávamos em uma casa de tijolos arrumada num condomínio quieto, onde ninguém esperava problemas de verdade depois da meia-noite. O tipo de bairro onde as luzes das varandas brilhavam amarelo suave e todo o gramado parecia bem aparado e decente. De fora, Tiago e eu provavelmente parecíamos tão decentes quanto. Dentro daquele corredor, eu sabia melhor. Coloquei a mão no batente da porta do quarto e disse, Tiago. Nenhuma resposta. Uma contração mais forte veio, baixa e torcida, e eu tive que apertar os lábios até passar. Então fui para o lado dele da cama e sacudi o ombro dele. Tiago, sussurrei. Acorda. Estou em trabalho de parto. Ele fez um som no fundo da garganta, meio gemido, meio suspiro, e rolou de costas sem abrir direito os olhos. Os números azuis do despertador marcavam 2:03. Eu lembro disso claramente porque depois, na minha cabeça, aquele horário virou uma linha. Antes das 2:03, eu ainda tentava ser esposa. Depois das 2:03, algo em mim começou a mudar. Ele apertou os olhos para mim. O quê? Minha bolsa estourou. Ele piscou uma vez, devagar e irritado, como se eu tivesse acordado ele para dizer que o caminhão de lixo chegou cedo. Estou falando sério, eu disse. Estou tendo contrações. Preciso ir. Tiago se apoiou em um cotovelo, esfregou o rosto, depois olhou para a barra molhada da minha camisola. Em vez de pânico, preocupação ou até preocupação simples, o que passou pelo rosto dele foi irritação. Então chama um carro, murmurou. Tenho reunião amanhã. Por um momento eu achei que tinha ouvido errado. Um carro? Ele voltou para o travesseiro. Ou Uber, sei lá. Preciso dormir, Juliana. Tenho reunião de diretoria às 9. Eu fiquei ali olhando para ele. Estávamos casados havia 11 anos. Eu tinha 41 anos, grávida depois de anos achando que nunca ia acontecer para mim. E parada na frente do meu marido enquanto as dores do parto rolavam pelo meu corpo, como um torno apertando de dentro, e tudo que ele conseguia pensar era no sono dele. Tiago, eu disse de novo, mais suave dessa vez porque o choque tinha achatado minha voz. Ele puxou o edredom mais para cima. Então não dirija. Chama alguém. Alguém. Não eu te levo. Não deixa eu me vestir. Não você está bem? Só chama alguém. Então ele esticou a mão para a mesinha de cabeceira, pegou o celular, virou a tela para baixo e disse, por favor, fica quieta. Eu queria poder dizer que gritei com ele. Queria poder dizer que joguei um abajur ou arranquei o cobertor da cama. Mas a verdade é que eu só fiquei ali com a mão na barriga, respirando forte através de outra contração e senti algo frio se acomodar dentro de mim. Não um ataque, nem raiva ainda, só conhecimento. O tipo que chega de uma vez e rearruma tudo. Saí do quarto e puxei a porta até quase fechar atrás de mim. Não bati, só fechei o suficiente. Na cozinha, me inclinei sobre o balcão e abri o app de corrida com as mãos tremendo. Meu polegar escorregou 2 vezes na tela. O primeiro motorista aceitou, depois cancelou. O segundo estava a 8 minutos, depois de repente 12, depois sumiu. O terceiro aceitou e ficou parado no mapa como se tivesse dormido num estacionamento. Outra contração veio mais forte dessa vez. Eu segurei a borda do balcão até os nós dos dedos doerem. Tudo bem, sussurrei para mim mesma. Tudo bem, tudo bem. O motor da geladeira ligou. Em algum lugar lá fora, um cachorro latiu uma vez e parou. O mundo inteiro parecia estranhamente calmo para uma noite que divide uma vida ao meio. Tentei ligar para Tiago da cozinha, pensando que talvez o toque do telefone acordasse ele para a decência. Caiu direto na caixa postal. Ele tinha desligado o celular. Isso fez algo comigo.
As pessoas falam de coração partido como se fosse dramático, barulhento, inesquecível. Mas o pior tipo que eu já vivi foi quieto. Era ficar embaixo da luz fraca sobre o fogão de chinelo molhado, percebendo que o homem com quem eu dividia a cama, conta bancária e futuro, tinha feito uma escolha real. Ele tinha escolhido o conforto em vez de mim, o sono em vez de mim, uma reunião em vez do nascimento do filho dele. Me vesti entre as contrações, legging preta de gestante larga, moletom velho da faculdade do Tiago, sapatos sem costas porque eu não aguentava me curvar por tempo suficiente para qualquer outra coisa. Peguei minha bolsa, o cartão do plano de saúde, o carregador do celular e a bolsa do hospital meio arrumada perto do armário da entrada. Ainda não tinha tudo dentro. Eu tinha dobrado macacõezinhos minúsculos no dia anterior e dito a mim mesma que ainda tínhamos tempo. Nenhuma mulher esquece o som da porta da frente se fechando atrás dela quando sai para o hospital sozinha. O ar lá fora estava quente e pesado. No final da primavera em São Paulo. Não quente ainda, mas perto o suficiente para a noite guardar calor. Minha garagem parecia prateada sob o poste de luz. Fiquei parada ao lado do meu carro por um segundo com uma mão no teto esperando a dor passar. Depois entrei e liguei o motor. O relógio no painel marcava 2h21. Dei ré devagar, respirando pela boca, as duas mãos apertadas no volante. Os pneus fizeram aquele som suave de cascalho na borda da garagem. Eu lembro de detalhes absurdos daquela viagem mais claramente do que alguns anos inteiros do meu casamento. O brilho vermelho da placa do posto de gasolina na esquina, o clique da seta, o trecho vazio da rodovia parecendo largo e brilhante demais sob as lâmpadas. Minha própria respiração irregular no carro. Uma mão saindo do volante a cada poucos minutos para pressionar baixo na barriga. Cada contração vinha como uma onda com dentes. Eu ficava dizendo o horário em voz alta para mim mesma. 2h26. Respira. 2h29. Mãos firmes. 2h33. Você consegue. Num semáforo vermelho, eu era o único carro ali. Nenhuma alma à vista. Eu lembro de rir uma vez, só uma risada curta e feia, porque Tiago sempre se importava mais com as reuniões dele do que com qualquer coisa bagunçada ou humana. Pia quebrada. Problema meu. Cachorro doente. Problema meu. Jantar de Natal para 14 pessoas. Também problema meu. Aparentemente, trabalho de parto às 2 da manhã caía na mesma categoria. Reunião de diretoria, eu disse em voz alta para o carro vazio e quase ri de novo. Então outra contração bateu tão forte que borrava minha visão, e eu tive que puxar um longo fôlego pelo nariz e soltar devagar antes do sinal abrir. Quando cheguei à entrada do hospital, meu cabelo estava úmido nas têmporas, e meu corpo inteiro parecia tenso de esforço. Entrei na faixa de desembarque de emergência, peguei a bolsa torto e arrastei os pés em direção às portas automáticas. Um jovem segurança me viu chegando e correu com uma cadeira de rodas. Senhora, a senhora está sozinha? Aquela pergunta quase me desmontou. Sim, eu disse. Ele pareceu surpreso, mas não disse nada. Só me ajudou a sentar na cadeira e me empurrou pelas portas automáticas brilhantes, enquanto o ar do hospital batia no meu rosto frio e estéril, carregando aquela mistura de limpador de piso e café que todo hospital parece ter. Na triagem, a enfermeira de cabelo loiro prateado e óculos de leitura deu uma olhada em mim e disse: Querida, onde está seu marido? Eu soltei um fôlego que quase era uma risada. Dormindo, eu disse. A boca dela apertou. Bem, isso é algo. Foi a primeira gentileza que recebi naquela noite e quase me fez chorar. As contrações estavam próximas agora. A enfermeira colocou um monitor em mim, me examinou e todo o tom dela mudou. Ok, ela disse firme. O bebê está vindo mais cedo do que gostaríamos, mas estamos nos movendo. Fica comigo agora. Mais cedo do que gostaríamos. Foi assim que o médico disse também, um pouco depois sob luzes fortes enquanto máquinas apitavam ao meu redor e as pessoas se moviam rápido em sapatos limpos. Não pânico, não desastre, mas preocupação suficiente para eu perceber que isso não era algum inconveniente dramático que Tiago podia dormir e pedir desculpas depois com flores do supermercado. Isso era real. Eu estava deitada ali segurando a grade da cama do hospital enquanto outra contração rasgava através de mim e pela primeira vez naquela noite a raiva chegou. Não alta, não selvagem, clara. Virei o rosto para o teto,
Pisquei forte contra o ardor atrás dos olhos e sussurrei para mim mesma: depois dessa noite, eu paro de esperar ele me escolher. A primeira vez que ouvi meu filho chorar foi fino e agudo, como um som que ainda não confiava no mundo. Aqui está ele, a enfermeira disse. A voz suave, mas firme daquele jeito treinado de quem já viu tudo e ainda sabe quando um momento importa. Um pouco prematuro, mas ele é forte. Eles me mostraram ele por um segundo. Olhos vermelhos enrugados apertados como se estivesse discutindo com a luz. E depois o levaram para o aquecedor do outro lado da sala. Máquinas zumbiam. Alguém gritava números. Outra enfermeira ajustava algo perto do meu ombro. Ele está bem? Eu perguntei. Ele está bem, o médico disse. Só estamos ajudando um pouco. Ajudando um pouco. Essa frase ficou comigo também. Havia muitas coisas na minha vida que precisavam de ajuda. Meu casamento. Para começar. 11 anos alisando tensões, explicando frieza, dizendo a mim mesma que Tiago estava só cansado, só estressado, só focado no trabalho, sempre só alguma coisa. Agora havia um bebê na sala que ainda não sabia nada disso. Virei a cabeça para a porta sem pensar, meio por hábito mais do que esperança, esperando ver Tiago entrar, atrasado, sem fôlego, pedindo desculpas, dizendo que não tinha entendido e que tinha corrido no momento em que percebeu. A porta ficou fechada. A enfermeira ao meu lado seguiu meu olhar e disse gentilmente: "Alguém a caminho?" "Não." Eu disse depois de um segundo. "Não, acho que não." Ela não insistiu, só deu um aceno pequeno como se já tivesse ouvido aquela resposta antes. Eles trouxeram ele de volta para mim depois que terminaram de examinar. Ele estava bem enroladinho, o rosto já mais calmo, a respiração mais estável. Quando o colocaram contra o meu peito, algo no meu corpo que estava tenso a noite toda finalmente relaxou. "Oi." Eu sussurrei porque não sabia o que mais dizer. "Oi, Mateus." Eu não tinha contado esse nome para Tiago. Tínhamos falado de algumas opções, rodado em torno delas do jeito que casais fazem, mas nunca decidimos. Por muito tempo eu achei que dar nome a uma criança era algo que se fazia junto. Agora parecia algo que eu tinha permissão para reivindicar. "Mateus", eu disse de novo, mais baixo dessa vez. Ele fez um som pequeno como um suspiro, e os dedinhos dele, tão minúsculos que não pareciam reais, se enrolaram no tecido do meu moletom. Eu fiquei ali um tempo só ouvindo ele respirar, para dentro e para fora, para dentro e para fora. O ritmo era estável, e eu me peguei acompanhando sem pensar. Em algum momento, uma enfermeira perguntou se eu queria ligar para alguém. Eu pensei nisso. Minha irmã mora em outra cidade. Nós conversamos, mas não todo dia. Meus pais já se foram. A família do Tiago, bem, essa era outra história. "Ligo depois", eu disse. A verdade era que eu não queria explicar nada ainda. Nem o trabalho de parto, nem o fato de que eu tinha dirigido sozinha para o hospital, nem o silêncio do lado da cama do Tiago. Eu não tinha energia para moldar a história em algo que soasse normal. Por volta das 6h15, quando o céu lá fora da janela estreita do hospital começou a clarear, meu celular vibrou na bandeja ao meu lado. Eu peguei devagar, com cuidado para não acordar Mateus. Era Tiago. "Juliana, tudo bem?" "Só isso." "Não, você chegou?" "Não, como você está?" "Não, o bebê nasceu? Só tudo bem?" Eu li 2 vezes, depois uma terceira, como se algo nela fosse mudar se eu olhasse tempo suficiente. Não respondi. Em vez disso, virei o celular para baixo e observei o peito do meu filho subir e descer. Um pouco depois, a enfermeira de cabelo loiro prateado voltou. Ela checou meus sinais vitais, ajustou o cobertor em volta de Mateus, depois olhou para o meu celular. "Alguém deu notícia?" Ela perguntou. "Meu marido mandou mensagem", eu disse. "E?" Eu hesitei, depois dei de ombros pequeno. Ele perguntou se estava tudo bem. As sobrancelhas dela subiram ligeiramente. "Bem, é uma forma de colocar." Havia um tom seco na voz dela que me fez sorrir só um pouco. Ela terminou de escrever algo na ficha e então encostou um quadril na lateral da cama, baixando a voz. "Posso te contar uma coisa?" Ela disse. "Claro, eu tive meu primeiro filho aos 32, ela disse. Achei que tinha o marido perfeito. Bom emprego, casa bonita, sabia dizer as coisas certas na frente dos outros. Eu observei ela, sem saber onde isso ia dar. Deixei ele aos 48. Ela continuou como se estivesse me contando sobre trocar de salão de beleza. Melhor decisão que já tomei. Eu soltei um fôlego quieto. "O que aconteceu?"
Ela deu um sorrisinho sabido. Nada grande. Esse era o problema. Só 1000 momentos pequenos em que eu percebia que estava carregando tudo sozinha. Isso acertou fundo. Eu costumava pensar, ela continuou, que se eu só explicasse melhor ou esperasse o momento certo ou fosse paciente o suficiente, ele ia me encontrar no meio do caminho. Ela se endireitou e ajustou o cobertor de novo, mas os olhos dela ficaram nos meus. Ele nunca fez, ela disse. Então eu parei de esperar. Pare de esperar. Essas 2 palavras ecoaram na minha cabeça muito depois que ela saiu do quarto. Por volta do meio da manhã, depois que Mateus tinha sido checado de novo e eu tinha sido levada para uma sala de recuperação mais quieta, eu finalmente peguei o celular de volta. Tiago tinha mandado mais uma mensagem. Juliana, me avisa quando você receber alta. Tenho um dia cheio. Um dia cheio. Eu encarei aquela linha por muito tempo. Então, quase sem pensar, abri nosso app do banco. Não sei exatamente por que fiz isso naquele momento. Talvez instinto. Talvez o acúmulo de anos em que o dinheiro tinha mudado quietamente para o controle do Tiago. Ele cuidava dos investimentos, das poupanças, do quadro geral, como gostava de chamar. A conta carregou e por um segundo tudo parecia normal. Então notei as transferências. Não retiradas grandes óbvias, menores, regulares, quietas, saindo da nossa conta conjunta para outra conta que eu não reconheci imediatamente. Cliquei nos detalhes. As transferências voltavam meses. 6 meses, talvez mais. Cada uma pequena, o suficiente para não acionar alarme. Juntas, o suficiente para importar. Eu senti algo se acomodar de novo. Não choque dessa vez. Confirmação. Ok, eu disse baixinho. Mateus se mexeu ligeiramente contra o meu peito e eu descansei a mão nas costas dele. Está tudo bem, sussurrei, embora não tivesse certeza se falava para ele ou para mim. Não liguei para Tiago. Não mandei mensagem. Em vez disso, fiz algo que não fazia há muito tempo. Tomei uma decisão sem verificar como afetaria ele. Liguei para uma advogada. O número veio da enfermeira. A irmã dela, ela disse, atuava em direito de família na região. Boa com situações complicadas, ela acrescentou com um olhar que dizia que sabia mais do que falava. A recepcionista atendeu no segundo toque. Calma, profissional. Escritório de Advocacia da DRA. Renata. Como podemos ajudar? Eu ajustei Mateus ligeiramente e respirei devagar. Meu nome é Juliana Alves, eu disse. Acabei de ter um bebê esta manhã e acho que preciso conversar com alguém sobre minhas opções. Houve uma breve pausa na linha e então o tom dela suavizou o suficiente para parecer humano. Claro, senhora Alves, vamos agendar para você. Quando desliguei, algo dentro de mim parecia diferente. Não mais leve, mais forte. Naquela tarde, a enfermeira voltou com uma pilha de papéis, formulários do plano de saúde, planejamento de alta, informação de contato de emergência. Vamos preencher isso enquanto você está disposta, ela disse. Eu assenti e peguei a caneta. Nome, data de nascimento, endereço. Então a linha para contato de emergência. Eu pausei. Por anos eu teria escrito o nome do Tiago sem pensar. Tinha sido automático como assinar o meu próprio. Agora minha mão pairava sobre o papel. Às 2 da manhã ele tinha me mandado chamar um carro. Às 6h15 ele tinha perguntado se estava tudo bem. Às 10h30 ele tinha me lembrado que tinha um dia cheio. Eu escrevi meu próprio nome. A enfermeira olhou para aquilo, depois para mim. Não disse nada, mas deu um aceno pequeno. Bom, ela disse baixinho. Quando ela saiu eu olhei para Mateus de novo. O rosto dele estava mais suave agora, a respiração regular. Ele não sabia nada de reuniões de diretoria ou transferências bancárias, ou o som de um homem desligando o celular no meio da noite. Ele só sabia calor e um batimento cardíaco. Eu inclinei a cabeça para trás no travesseiro e fechei os olhos por um momento. Se ele quisesse ser pai, sussurrei quase baixo o suficiente só para eu ouvir. Ele teve a chance às 2 da manhã. Lá fora da janela, o sol de São Paulo tinha subido alto e brilhante, como se fosse um dia comum qualquer. Dentro daquela sala, tudo já tinha mudado. Eu não fui para casa logo. Isso me surpreendeu mais do que qualquer coisa. Por anos, não importava o que acontecesse. Casa era onde eu ia para resetar, para me recompor, para fazer as coisas parecerem normais de novo. Mas deitada ali naquela sala quieta do hospital em Barueri, com Mateus enrolado em mim e a luz do sol se acumulando no piso de azulejo,
Eu percebi que não estava com pressa de voltar para a versão da minha vida que existia antes das dois. Aquela versão já tinha terminado. Eu só não tinha dito em voz alta ainda. Renata, minha advogada, me ligou naquela tarde. A voz dela era firme, sem pressa, o tipo de voz que não desperdiça palavras e não precisa levantar para ser ouvida. Entendo que você teve um dia e tanto, senhora Alves. Ela disse. É uma forma de colocar. Eu respondi. Ela soltou um fôlego pequeno que quase soava como um sorriso. Por que você não me conta o que está acontecendo? Então eu contei. Não tudo. Não os 11 anos inteiros. Mas o suficiente. A noite, a viagem, as mensagens, as transferências. Ela não interrompeu. Não reagiu com surpresa ou pena. Só ouviu. Quando terminei, ela disse: tudo bem. Aqui está o que eu gostaria que você fizesse primeiro. Não confronte ele ainda. Documente tudo. Mantenha a comunicação mínima. E não mexa em dinheiro de um jeito que possa ser interpretado como esconder bens. Vamos fazer isso limpo. Limpo, eu repeti. Sim, limpo e minucioso. Eu olhei para baixo para Mateus, que tinha um punho enfiado perto da bochecha como se estivesse pensando em algo importante. E o bebê? Eu perguntei. Você protege ele? Ela disse simplesmente. Essa parte não é complicada. Havia algo tranquilizador no jeito como ela disse aquilo. Como se no meio de tudo mudando, ainda houvesse linhas que ficavam claras. Marcamos um horário para nos encontrar mais para o fim da semana pessoalmente. Ela queria revisar documentos, cronogramas, qualquer coisa que eu pudesse juntar. Depois que desliguei, eu fiquei ali um tempo, deixando o silêncio se acomodar ao meu redor. Então meu celular vibrou de novo. Tiago, Juliana, estou indo para uma reunião. Me avisa quando você estiver em casa. Eu encarei aquela mensagem por mais tempo do que deveria. Ele ainda não sabia, nem que Mateus tinha nascido, nem que eu tinha passado a noite em trabalho de parto sozinha, nem que algo fundamental tinha mudado. Parte de mim se perguntava o que ele achava que estava acontecendo. Ele assumia que eu ainda estava esperando um carro em algum lugar, sentada na sala de espera do pronto-socorro, folheando uma revista? Ou talvez ele nem tivesse pensado nisso. Isso parecia mais provável. Eu coloquei o celular para baixo sem responder. Um pouco depois do almoço, eu abri as redes sociais por hábito. Eu não postei nada, mas rolava às vezes do jeito que as pessoas fazem quando não querem ficar tempo demais com os próprios pensamentos. Foi quando eu vi. Tiago tinha postado uma foto. Nada dramático, só uma imagem do laptop aberto numa mesa de reunião, uma xícara de café ao lado, uma legenda que dizia: dia grande pela frente. Vamos nessa. Já tinha um punhado de curtidas, um comentário de alguém do trabalho, um emoji de joinha do irmão dele. Eu olhei para aquela foto por muito tempo. Aquele era meu marido, o homem que tinha me mandado chamar um carro às 2 da manhã, o homem que tinha desligado o celular e voltado a dormir enquanto eu dirigia sozinha, através de contrações para o hospital. Agora ele estava sentado sob luzes fluorescentes com uma xícara de café, se apresentando como estável, confiável, pronto. Uma calma estranha se acomodou em mim. Não era choque, isso tinha passado. Nem era raiva, não do tipo que queima quente e faz você querer reagir imediatamente. Era mais quieto que isso. Eu ouvi a voz da enfermeira de novo na minha cabeça. Eu parei de esperar. Eu não estou mais com raiva, eu disse em voz alta, testando as palavras. Mateus se mexeu ligeiramente, os dedinhos minúsculos roçando meu pulso. Eu só terminei. Eu completei. Isso parecia mais próximo da verdade. Naquela noite, depois que trouxeram o jantar frango cozido demais, feijão verde e um pão que eu não toquei, eu peguei o celular de novo e finalmente abri as mensagens do Tiago. Havia 3 agora. Juliana, tudo bem? Juliana, me avisa quando receber alta. Juliana, vou passar aí à noite. Quero ver o bebê. Eu li a última 2 vezes. Quero ver o bebê, não nosso bebê. Não como vocês dois estão. Só o bebê. Uma semana atrás, aquela mensagem talvez tivesse me amolecido, me feito pensar, bem, pelo menos ele está tentando. Agora ela caía diferente. Agora você quer brincar de pai? Eu disse baixinho, não respondi. Em vez disso, abri o app de notas no celular e comecei a escrever. Cronograma. 2:03 bolsa estoura. Tiago se recusa a dirigir. 2:15 a 2:20 cancelamentos de corrida. 2:20 e um saio de casa. 3:0 chego ao PS sozinha. 6:15 Tiago manda.
Tudo bem? Eu continuei. Cada detalhe que conseguia lembrar, cada horário, cada palavra. Não era emocional, era preciso. Isso mais do que qualquer coisa me dizia o quanto eu tinha mudado. Mais tarde naquela noite, quando o hospital tinha silenciado e as luzes do corredor diminuído, eu me sentei na cama com Mateus, descansando no meu ombro, e ouvi os sons pequenos ao meu redor. Um carrinho rolando em algum lugar longe no corredor, um monitor apitando em outro quarto, o ritmo suave da respiração do meu filho. Eu pensei sobre os últimos 11 anos, não em flashes longos e dramáticos, só cenas pequenas. Tiago me cortando no jantar com amigos. Tiago cancelando uma viagem de fim de semana porque algo surgiu no trabalho. Tiago dizendo, "Você está exagerando", quando eu tentava explicar como algo parecia. Nada grande. Esse era o problema. Nada grande. Eu sussurrei. Mateus fez um som pequeno e sonolento. "Eu sei", eu disse, ajustando ele gentilmente. Eu achava que isso significava que tudo estava bem. Por volta da meia-noite, o cansaço finalmente me alcançou. Eu me deitei com cuidado, um braço curvado protetoramente em volta de Mateus, e fechei os olhos, mas o sono não veio imediatamente. Minha mente continuava voltando para uma imagem. Tiago deitado na cama, puxando o cobertor para cima, desligando o celular. Aquele momento, aquela escolha, aquela linha, às 2 da manhã, ele tinha escolhido o sono. Às 2 da manhã, eu tinha escolhido levantar, me mover, dirigir, fazer o que precisasse ser feito. A diferença entre aquelas duas escolhas parecia maior agora do que no momento. Parecia um mapa. Pela manhã, eu estava mais clara, não mais calma, embora tivesse um pouco disso, mas mais clara. Quando a enfermeira entrou para me checar, ela sorriu para Mateus e disse, "Como vocês dois passaram a noite?" "Estamos bem", eu disse. "E seu marido?" Ela perguntou, casual, mas atenta. Eu encontrei os olhos dela. "Ele não faz parte disso agora." Ela me estudou por um segundo. Depois assentiu. "Tudo bem." Sem julgamento, só reconhecimento. Antes de sair, ela parou na porta. "Sabe", ela disse, "as pessoas mostram quem são em momentos como esse." "Eu sei", eu respondi. Depois que ela saiu, eu peguei o celular mais uma vez. A última mensagem do Tiago estava ali na tela. "Vou passar aí à noite. Quero ver o bebê." Eu digitei uma resposta. Depois apaguei. Digitei de novo. Apaguei também. Finalmente travei o celular e coloquei de lado. Ele viria. Claro que viria. Homens como Tiago sempre vinham depois que a parte difícil tinha passado. Depois que a história podia ser contada de um jeito que os fizesse parecer razoáveis de novo. Eu ajustei o cobertor em volta de Mateus e me inclinei para trás no travesseiro. "Tudo bem", murmurei. Mais para mim do que para ele. "Deixa ele vir." Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando ser escolhida. Eu estava me preparando para decidir. Quando eu trouxe Mateus para casa, a casa parecia exatamente a mesma entrada arrumada, mesmas fotos emolduradas na parede, férias sorridentes, jantares de feriado, uma vida que sempre fotografava melhor do que parecia. O mesmo sofá que Tiago insistia em manter mesmo com as almofadas afundadas no meio. De fora, nada tinha mudado. Por dentro, tudo tinha. Eu tinha trocado as fechaduras naquela manhã. Não foi dramático. Sem polícia, sem gritos, só um chaveiro chamado Eduardo de uma empresa perto da estrada que chegou numa van branca, limpou os pés no capacho e perguntou, "Quer trocar tudo?" "Sim", eu disse. "Porta da frente, dos fundos, garagem? Tudo." Ele assentiu como se não fosse incomum. Talvez não fosse. Enquanto ele trabalhava, eu fiquei na cozinha com Mateus nos braços, ouvindo os cliques metálicos pequenos, enquanto cada fechadura virava em algo novo. Era um som simples, mas carregava peso. Clique, clique, clique. Ao meio-dia, a casa pertencia a mim de um jeito que não pertencia antes. Renata tinha me ajudado a alinhar as coisas. Papelada protocolada, contas revisadas, nada imprudente, nada escondido, só clareza. O tipo que fazia tudo que Tiago tinha feito quietamente se destacar em relevo afiado. Ele tinha alugado um apartamento em Alphaville 6 meses atrás. Tinha aberto uma conta separada, transferências que somavam mais do que eu tinha percebido primeiro. E havia Camila, 34 anos, trabalhava no departamento dele, curtia os posts dele, comentava nas fotos dele.
O tipo de presença que parece inofensiva se você não estiver prestando atenção. Eu não tinha prestado atenção. Essa parte era comigo. Por volta das 18h40, a campainha tocou. Mateus estava dormindo contra o meu ombro, a respiração quente através do tecido fino da minha camisa. Eu fiquei na sala por um segundo, só segurando quieta, sentindo o momento se acomodar. Então caminhei até a porta e abri. Tiago estava ali numa camisa azul passada, mangas dobradas como se tivesse acabado de sair de uma reunião. Atrás dele, a mãe dele, Sônia, segurava a bolsa com as duas mãos, a boca já numa linha de desaprovação. E só um passo atrás deles, ligeiramente de lado, estava Camila. Ela usava um suéter bege suave e uma expressão educada e incerta, como se não tivesse certeza do papel que deveria estar interpretando. Por um segundo ninguém falou. Então Tiago sorriu. Não um sorriso largo, só o suficiente para sugerir normalidade. Aí está você, ele disse. Você não respondeu minhas mensagens. Eu dei um passo para trás ligeiramente, mas não abri a porta mais. Estive ocupada, eu disse. Os olhos dele desceram para Mateus. É ele? Sônia se inclinou para frente tentando ver melhor. Ah, Juliana, deixa eu ver meu neto. O tom dela carregava aquela mistura familiar de direito e afeto, como se as duas coisas fossem a mesma. Eu ajustei Mateus ligeiramente, mantendo ele perto. Ele está dormindo, eu disse. Tiago deu um pequeno passo para frente, como se isso resolvesse. Não vamos acordar ele. Eu só quero ver. Atrás dele, o olhar de Camila percorria a casa, absorvendo os detalhes. As fotos, os móveis, a vida que ela tinha orbitado sem nunca entrar. Tiago, eu disse, a voz calma, precisamos conversar. Ele franziu um pouco a testa. Podemos conversar lá dentro. Eu balancei a cabeça. Ainda não. Foi quando a paciência de Sônia se esgotou. Isso é ridículo, ela disse. Dirigimos até aqui de longe e você nos deixa na varanda como estranhos. Eu encontrei os olhos dela. De certa forma, eu disse, vocês são. Tiago soltou o ar com força. Juliana, vamos. Não vamos fazer isso aqui. Fazer o quê? Eu perguntei. O maxilar dele apertou. Fazer cena. Lá estava. Não preocupação, não pedido de desculpas. Aparência. Eu não estou fazendo cena, eu disse. Estou estabelecendo um limite. Camila se mexeu ligeiramente, o peso passando de um pé para o outro. Pela primeira vez ela olhou direto para mim. Eu não sabia que você já tinha tido o bebê, ela disse baixinho. A voz dela era cuidadosa, medida. Sim, eu respondi. Na semana passada. Tiago olhou para trás para ela, surpreso. Você não me contou. Eu não te contei muitas coisas, eu disse. O silêncio se acomodou entre nós. Então Tiago se endireitou, como se resetando. Ok, ele disse. Tudo bem, vamos conversar. Mas primeiro, onde está meu filho? A palavra meu ficou no ar. Eu senti algo firme dentro de mim, como uma linha onde eu podia ficar sem vacilar. Olhei para ele. Então disse bem calmamente, que bebê? Por um segundo, ele só piscou para mim. O quê? O bebê, eu repeti, aquele que você me mandou chamar um carro às 2h. Ninguém se mexeu, até Sônia ficou quieta. Tiago soltou uma risada curta, como se achasse que era algum mal-entendido. Juliana, eu estava meio dormindo, ele disse. Não percebi. Você percebeu o suficiente para desligar o celular, eu disse. A expressão dele mudou. Não culpa, ainda não. Defensividade. Isso não é justo, ele respondeu. Eu tinha uma reunião importante. Precisava estar descansado. Eu estava em trabalho de parto, eu disse, sem levantar a voz, só afirmando. Os olhos de Camila se voltaram para ele. A mão de Sônia apertou a bolsa. Eu dirigi sozinha para o hospital, continuei. Sozinha. Às 2h21 cheguei ao PS sozinha. Às 6h15 você me mandou. Tudo bem. Tiago abriu a boca de novo, mas nada saiu dessa vez. Eu continuei. Eu escrevi tudo, eu disse. Horários, mensagens, transferências da nossa conta, o apartamento em Alphaville. Isso acertou. O rosto dele mudou de um jeito que eu não tinha visto antes. Juliana, ele disse mais baixo agora. Não é a hora. Essa é exatamente a hora, eu respondi. Sônia olhou dele para mim, a confusão virando algo mais afiado. Tiago, ela disse, do que ela está falando? Ele não respondeu. Camila deu um passo para trás ligeiramente como se o chão tivesse se mexido sob ela. Acho que eu devo ir.
ela murmurou. Tiago esticou a mão para o braço dela instintivamente. Não, espera. Ela se afastou. Você me disse que era complicado. Ela disse, não isso. Então ela se virou e caminhou pela garagem sem olhar para trás. A luz da tarde pegou o cabelo dela enquanto ela ia embora, e por um segundo tudo pareceu muito parado. Sônia encarou atrás dela, depois se virou de volta para Tiago. O que você fez? Ela exigiu. Tiago passou a mão pelo cabelo, a compostura escapando. Isso está sendo exagerado, ele disse. Juliana está chateada. Ela acabou de ter um bebê. Eu não estou chateada, eu disse. E essa era a verdade. Eu estou clara. Ele olhou para mim, depois realmente olhou, e algo na expressão dele vacilou. Onde ele está? Ele perguntou de novo, mais quieto agora. Eu ajustei Mateus nos braços, senti o peso pequeno dele, a respiração estável. Você não estava lá quando ele nasceu, eu disse. Você não tem o direito de aparecer agora e fingir que é pai. Tiago deu um passo para trás como se as palavras tivessem força física. Não é assim que funciona, ele disse. Agora é, eu respondi. Sônia balançou a cabeça, a voz tremendo entre raiva e descrença. Esse é seu marido, ela disse. Você não pode simplesmente... Eu posso, eu disse, e fechei a porta. O clique da fechadura ecoou pelo corredor, final e limpo. Dentro de casa ficou quieto de novo. Mateus se mexeu ligeiramente, depois se acomodou. Eu fiquei ali por um momento, uma mão descansando levemente nas costas dele, ouvindo o silêncio. Não vazio, pacífico. Pela primeira vez em muito tempo, parecia algo que eu não precisava consertar. A primeira noite na casa nova, eu acordei às 2 da manhã. Por um segundo não soube onde estava. O quarto estava mais escuro do que eu esperava, mais quieto também. Sem zumbido da geladeira velha, sem luz fraca da rua entrando pelas persianas do jeito que entrava em Barueri. Só quietude e a respiração suave e estável de Mateus no berço ao lado da minha cama. Virei a cabeça e chequei o relógio digital na mesinha. 2. Eu quase sorri. Não porque algo fosse engraçado, mas porque o número não parecia mais uma ferida. Parecia um marco, um lugar por onde eu tinha passado e saído do outro lado. Mateus fez um som pequeno, um alongamento leve dos braços como se testasse o ar. Eu estiquei a mão e descansei gentilmente no peito dele. Está tudo bem, sussurrei. Estou bem aqui. Isso tinha virado nossa rotina em Barueri. Uma casa menor, rua mais quieta, menos expectativas no ar. O tipo de lugar onde ninguém se importava se a grama não estivesse perfeitamente aparada toda semana, ou se a luz da varanda ficasse acesa a noite toda porque você estava cansado demais para apagar. Nós estávamos ali havia 3 semanas. 3 semanas desde que fechei a porta para Tiago. 3 semanas desde que a advogada protocolou a papelada. 3 semanas aprendendo como era tomar decisões sem verificar o humor de outra pessoa primeiro. Não era fácil. Qualquer um que te diga que recomeçar parece limpo e empoderador o tempo todo, não fez isso aos 41 anos com um recém-nascido. Havia noites em que Mateus chorava por razões que eu não conseguia entender, e eu ficava na cozinha às 2h17, balançando ele gentilmente enquanto o relógio do micro-ondas piscava para mim. E eu me perguntava se estava fazendo qualquer coisa direito. Havia manhãs em que eu olhava para a pilha de documentos que Renata tinha me dado, extratos financeiros, cronogramas, formulários, e sentia o peso apertar meu peito. Havia momentos quietos também, do tipo que chegavam inesperadamente, como o jeito que a mão de Mateus se enrolava no meu dedo, ou o jeito que a casa soava quando éramos só nós dois respirando nela. Esses momentos importavam mais do que eu esperava. Tiago ligou na primeira semana. Eu deixei tocar. Depois ele mandou mensagem. Juliana, precisamos conversar. Eu não respondi. Outra mensagem seguiu. Juliana, você não pode me impedir de ver meu filho. Eu li aquela 2 vezes. Então digitei de volta pela primeira vez desde o hospital. Você pode solicitar visitação pelos canais adequados. Não era emocional, não era raiva. Era claro. Renata disse que isso importava. Mantenha tudo documentado. Ela me disse durante uma das reuniões. Consistência é sua força aqui. Então eu fiquei consistente. As mensagens do Tiago vinham em ondas nos dias seguintes. Algumas frustradas, algumas quase suplicantes, uma ou 2 que tentavam soar razoáveis. Eu não me envolvia além do necessário. Eventualmente o advogado dele entrou em contato.
Foi quando as coisas mudaram de pessoal para formal. Sentamos um de frente para o outro numa pequena sala de reuniões na região, uma mesa longa entre nós que parecia uma fronteira que nenhum de nós podia mais cruzar. Tiago parecia diferente ali, menos certo, a gravata ligeiramente torta, a confiança polida de sempre desgastada nas bordas. Ele olhou para mim uma vez quando eu entrei, depois desviou o olhar. Juliana, ele disse baixinho. Eu assenti. Tiago. Renata cuidou da maior parte. Cronograma, documentação, divulgações financeiras. De vez em quando o advogado do Tiago fazia uma pergunta e eu respondia simplesmente, diretamente, sem enfeites. Num momento, Tiago se inclinou ligeiramente para a frente, a voz baixa. Você realmente está fazendo isso, ele disse. Eu encontrei os olhos dele. Sim, respondi. Ele balançou a cabeça como se não conseguisse conciliar a versão de mim que ele conhecia com a que estava sentada do outro lado agora. Isso é extremo, ele disse. Por uma noite. Eu senti algo quase como tristeza então, não exatamente por ele, pelos anos que eu tinha passado explicando coisas para ele de jeitos que ele nunca ouvia. Não foi uma noite, eu disse. Foi a noite em que tudo ficou claro. Renata colocou um documento na frente dele. Vamos nos manter focados, ela disse calmamente. Nós fizemos isso. O processo avançou, devagar, minuciosamente. Houve negociações, ajustes, momentos em que eu me sentia cansada o suficiente para considerar ceder só para fazer parar. Mas toda vez que esse pensamento surgia, eu voltava às 2 da manhã. Ao corredor, ao som da voz dele me mandando chamar um carro. Clareza é uma coisa poderosa quando você se agarra a ela. Algumas semanas depois, Tiago pediu uma visita supervisionada. Renata explicou as opções, as condições. Você não é obrigada, ela disse. Mas às vezes permitir um encontro controlado pode funcionar a seu favor a longo prazo. Eu pensei nisso. Não sobre Tiago, sobre Mateus, sobre o que poderia significar algum dia para ele fazer perguntas. Ok, eu disse. Uma visita. Aconteceu numa sala pequena e neutra. Um sofá, 2 cadeiras, uma mesa com uma caixa de lenços que parecia estar ali há anos. Tiago entrou e parou quando viu Mateus. Por um momento ele não disse nada. Então baixinho. Ele é pequeno. Ele nasceu prematuro, eu respondi. Tiago assentiu como se tentasse acompanhar uma história de que tinha perdido o começo. Posso? Ele perguntou, gesticulando ligeiramente. Eu entreguei Mateus para ele com cuidado. Tiago segurou ele desajeitado no começo, como alguém carregando algo frágil que não estava acostumado. Mateus se mexeu, fez um som suave, depois se acomodou de novo. Tiago olhou para baixo para ele, a expressão mudando de um jeito que eu não conseguia ler direito. Eu não sabia, ele disse. Eu não respondi, porque a verdade era que ele tinha sabido o suficiente. Ele tinha sabido que eu estava em trabalho de parto. Ele tinha sabido que eu precisava dele. Ele tinha feito uma escolha. Depois de alguns minutos, Mateus começou a se inquietar, e eu estiquei a mão para pegar ele de volta. Tiago hesitou, depois soltou. É só isso? Ele perguntou. Por hoje, eu disse. Ele assentiu devagar. Enquanto se levantava para sair, ele parou na porta. Eu estraguei tudo, ele disse. Era o mais perto que ele tinha chegado de dizer claramente. Eu segurei Mateus um pouco mais perto. Sim, eu disse. Então ele saiu. Sem discussão, sem cena. Só um homem saindo de uma sala com menos do que tinha entrado. Naquela noite, de volta em Barueri, eu sentei na sala com Mateus dormindo contra o meu peito e a luz do final do dia se estendendo pelo chão. A casa estava quieta, não vazia, pacífica. Eu pensei sobre tudo o que tinha acontecido, não só à noite às 2 da manhã, mas todos os momentos pequenos antes dela, os que eu tinha explicado, os que eu tinha aceitado. O casamento não quebra numa noite, eu disse baixinho, só mostra onde as rachaduras já estavam. Mateus se mexeu ligeiramente, a respiração estável e segura. Eu olhei para baixo para ele e senti algo se acomodar dentro de mim. Não raiva, nem mesmo alívio. Algo mais estável. Respeito, por mim mesma, pela vida que eu estava construindo. Às 2 da manhã, eu sussurrei, quase como se estivesse contando uma história que ele ouviria de novo algum dia. Ele escolheu o sono. Eu pausei, deixando o silêncio preencher o espaço entre aquelas palavras. Eu escolhi a mim mesma. Lá fora, em algum lugar da rua, uma luz de varanda acendeu. Um carro passou devagar,
os pneus zumbindo contra o asfalto. Sons comuns. Uma vida seguindo em frente. E aos 41, eu disse, descansando a bochecha levemente na cabeça de Mateus, essa foi a primeira escolha realmente certa que eu fiz em anos. Se você já se viu parado no escuro esperando alguém aparecer por você, talvez valha a pena perguntar o que acontece se eles não aparecerem. Talvez valha a pena perguntar o que você escolheria em vez disso, porque às vezes o momento que parece o fim de algo é na verdade o começo de tudo que importa. E se essa história ficou com você, se lembrou você de algo que viveu ou de algo que vem adiando, talvez valha a pena segurar esse sentimento um pouco mais. Compartilhe, pense sobre ele, ou só fique com ele em silêncio. Algumas decisões não precisam de plateia, só precisam de você.